Irmãos, o que os olhos humanos normalmente não veem, Jesus vê. O que passava despercebido para muitas pessoas, um publicano naquele tempo, ele era um judeu, e para o judeu ele era um traidor, porque ele cobrava os impostos do Império Romano. Então eles não tinham muita alegria de estar perto dele, de estar com ele. Inclusive eles tinham já, desde o Salmo 1 ou de outras orientações, de que não podia sentar com escarnecedores na roda de pecadores. Então imagina sentar com um traidor. Levi para eles era um traidor. Então de forma alguma eles poderiam chegar perto de Levi. Mas o Senhor Jesus, não tendo os olhos preso a esta matéria, os olhos dele é os olhos de Deus, é o olho de amor, de caridade. Ele não olhou para um pecador apenas, ele olhou para o futuro daquele pecador. Ele olhou e sabia o que aquele pecador, o que aqueles que eles julgavam como traidor, olhou para aquela pessoa e já sabia qual era o futuro dele. Talvez nós que estamos ouvindo essa mensagem agora, pensamos, será que o Senhor olha para mim? Será que o Senhor tem olhado para a minha vida? Será que o Senhor tem olhado para a minha situação, para a minha casa, para o meu trabalho, para a situação que eu estou vivendo? E a gente começa a pensar, não, acho que Ele não está olhando. Imagina que Deus, o Senhor Jesus ia olhar para mim, diante dessa circunstância que eu estou vivendo, diante dessa situação que eu estou vivendo. Meu irmão, minha irmã, sabe por que Jesus olha para você? Sabe por que Jesus olha para você, para mim e para você, para nós? Sabe por que Jesus olha para nós? Porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe já o que nós seremos amanhã. Ele sabe o fruto que nós vamos dar amanhã. Pelo fruto, Ele já sabe que Ele precisa preparar-nos. Entende isso como abre a nossa mente? Ele não está olhando para nós neste momento, nessa circunstância. Ele está olhando o que nós já somos amanhã. E foi assim que Ele fez com Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Ele viu ele. Irmãos, quando Jesus olha para nós, não é qualquer olhar. O olhar de Cristo para mim, para você, para nós, é um olhar transformador. É um olhar que constrange, é um olhar que muda a nossa forma de olhar o mundo. Quando os olhos de Cristo bateram nos olhos de Pedro, e Pedro estava negando, aquele olhar fez Pedro se constranger. Quando Jesus olhou para aquela viúva, quando estava saindo com o seu filho lá da cidade, daquela cidade de Naim, ele parou e olhou para a viúva, ele olhou para ela e disse, não chore. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, um amigo, uma amiga, chega para nós e fala, não chora, não sofre, mas ela não pode fazer mais nada do que isso, o máximo que pode fazer é dar um abraço. Jesus, quando ele disse, não chore, em seguida, ele tocou na esquife, ele tocou e aquele jovem levantou-se. Quando Jesus olha para nós e diz uma palavra, pela palavra, quando Ele nos diz, quando Ele fala com a nossa alma, é porque Ele vai fazer alguma coisa diferente, é porque Ele já está fazendo, é porque Ele sabe o nosso futuro, Ele não está preso neste momento, Ele não está preso nesta circunstância. Vamos olhar para Cristo agora, vamos tirar os olhos da onde nós estávamos olhando e olhar para Cristo Jesus. Chamado Levi, sentado na coletoria, onde ele estava? Estava exatamente fazendo o trabalho dele, cobrando impostos dos judeus. Fardo pesado, jugo pesado, um jugo que machuca, um fardo que era carregado de tributos, de coisas que a religião trazia. E Jesus disse, irmão, vamos lá, irmãs, vamos na cena. Jesus passa, olha para Levi, Levi sentado, ele olha para Levi, ele olha para nós, ele olha. Levi deve ter estranhado, né? Poucas pessoas olhavam para ele. Os judeus então não queriam nem olhar para ele, não queriam nem conversar com ele.
talvez até jogava os tributos lá, queria o mal daquele homem. Jesus disse: siga-me, siga-me. Jesus está olhando para nós nesta manhã e está te convidando: siga-me. Que palavra linda, né? É Jesus falando: siga-me. O que Levi fez? Ele ficou sentado, continuou cobrando impostos. Ele falou: não, Senhor, eu tenho um compromisso aqui, eu preciso terminar meu expediente. Ah, Senhor, eu tenho que prestar conta para o Império Romano. Irmão, será que ele não estava numa prisão? Será que ele não se sentia angustiado fazendo aquilo que ele fazia? Será que ele não estava preso naquela situação e ele queria uma libertação? E quando o Senhor olhou para ele e disse: Levi, siga-me. Está escrito aqui: Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. Deixou tudo. Isso não significa falta de responsabilidade, não é isso. Não é isso, não é isso. Deixou tudo é aquilo que ele era apegado, porque ele podia cobrar mais impostos do que do império. Ele tinha essa autorização. Ele podia cobrar mais e guardar para si mesmo. Tanto é que ele era um homem rico. Mas a primeira coisa que ele fez foi deixar tudo aquilo: status, poder, dinheiro, a banca, o lugar, a posição no império, porque o império gostava dele. O Império Romano gostava do que ele fazia. E ele deixou tudo. Tudo é nesse sentido, é poder, status, honra. Ele deixou tudo e ofereceu o que ele tinha. Senhor, vem na minha casa, eu vou fazer um banquete para o Senhor. Ele sabia que Jesus não podia ir na casa dele, ele sabia que os judeus não iam na casa dele, só os amigos dele, só os amigos da mesma sociedade, só os amigos da mesma participação. Mas Jesus aceitou o convite e foi na casa dele. Meus irmãos, olha que palavra linda que o Senhor está construindo. Vamos no raciocínio. O Senhor passa, olha para ele, chama ele: siga-me. Ele se levanta, ao levantar ele deixa tudo, segue e oferece ao Senhor um banquete. Aonde o Senhor quer fazer um banquete com vocês? Aonde o Senhor quer fazer um banquete na nossa vida? Aonde o Senhor pode banquetear conosco, enquanto nós estamos morando aqui nessa terra? Não é no vosso coração? O Senhor não quer um real seu, não quer nada seu, a não ser o seu coração. Abre o seu coração nesta manhã e permita que Jesus entre no seu coração. Deixa tudo agora, deixa que o Senhor entre no seu coração neste momento, nesta manhã, por esta palavra, por esta mensagem. Deixa Ele entrar e ofereça para Ele o melhor do seu coração. Ofereça para Ele um banquete, para que Ele possa entrar no teu coração e banquetear com você também. Aleluia! Aleluia! Uma grande multidão de publicanos. Irmão, vocês têm ideia de como que era a casa desse homem? Não era casa pequena não, para caber uma multidão de publicanos. Os amigos dele, os parceiros dele, os homens que trabalhavam com ele, foi tudo lá. Falou: o que está acontecendo com Levi? Levi era fiel ao tributo, ao Império Romano. De repente ele deixa tudo, levanta e vai fazer um banquete para 12 homens. E outras pessoas comiam com eles. Você sabia que quando você abre o seu coração para que Deus acesse o seu coração por meio de Jesus Cristo, outras pessoas desfrutam do que tem dentro do seu coração? Nós chamamos isso de fruto do Espírito Santo. Nós chamamos isso da bondade de Deus, do amor de Deus. É fácil neste mundo oferecer amor, perdão? Não, não é fácil, porque nós temos uma carne. Mas nós abrimos então o nosso coração e permitimos que não só o Senhor entre no nosso coração, mas outras pessoas também entrem no nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão no meu coração. Eu peço que vocês permitam que eu também entre no vosso coração, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
somos irmãos no sangue do Cordeiro. Eu quero fazer parte da sua vida, e eu quero que você faça parte da minha vida. Nós somos todos irmãos e irmãs na fé, um só Deus, um só Senhor, um só rebanho, um só Espírito, um só batismo. Aleluia! Nós somos uma família na terra. Não há divisão, não há facção, meus irmãos. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, olha quem é que está perturbando aqui. Os cobradores de impostos, os publicanos foram lá comer com ele, se alegrar com ele, da decisão que ele tinha tomado. Jesus estava, os apóstolos estavam, mas quem que achou ruim? Os religiosos acharam ruim, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram para falar de Deus, aqueles que eram para falar do amor de Deus, aqueles que eram para falar de arrependimento, de reconciliação, foram os primeiros que fizeram uma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus. Não foram em Jesus, não foram em Jesus, porque senão eles iam levar, eles sabem. Eles foram nos discípulos. Viu, você está vendo aí o que seu mestre está fazendo? Querendo fazer facção com os discípulos, querendo afastar os discípulos de Jesus, querendo dividir o grupo, querendo romper. Facção é rompimento. Sabe o que significa a palavra separação? Chama-se diabolos. Facção, reclamaram aos discípulos, perguntando para os discípulos, os apóstolos. Imagine Pedro, João, Tiago, tudo ouvindo isso. Por que vocês comem e bebem como os publicanos e pecadores? Irmão, Pedro já tinha uma rixa com Levi. Levi cobrava impostos na região de Pedro. Pedro pescava a noite inteira, o pouquinho que ele pegava, ele tinha que dar esse dinheiro para o governo romano. Pedro não gostava de Levi, não. Pedro já tinha uma rixa no seu coração, já tinha uma cisma no seu coração. João, Tiago também, que era pescador, tinha uma cisma no coração. Aí vem os doutores da lei e diz: ô Pedro, João, Tiago, o seu senhor aí, o seu mestre está fazendo coisa errada, está sentando com os pecadores. Já colocando semente ruim no coração de Pedro. Olha a facção, meus irmãos. E o que Jesus disse? Vamos aprender com o mestre? Aí não tem erro, não é verdade? Aí não tem contaminação na pregação, não tem contaminação na palavra. Vamos focar no que Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Para quem que ele disse isso? Para os doutores da lei, para os fariseus. Não é vocês que precisam de médico, vocês já são, mas sim aos doentes. Eu não vim chamar os justos, chamando eles de justos. Será que os fariseus eram justos? De forma alguma, mas eles se achavam mais do que justos, porque eles cumpriam 613 normas, leis, instruções da lei de Moisés. Eles se achavam muito mais que os outros. E aí Jesus completa: mas para pecadores ao arrependimento. Irmãos, não é pecadores que se arrependem, é um convite, venha ao arrependimento. Jesus não chamou Levi à toa, chamou ele ao arrependimento. Levi, se arrependa. Ele não precisou confessar publicamente, eu me arrependo. Não, o ato dele deixar tudo já mostra que ele se arrependeu. E os fariseus que provocavam aqui a facção, eles se arrependeram, olhando para o mestre Jesus? Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, todos nós levantaríamos a mão, dizendo e reconhecendo que nós somos pecadores. Não por identidade, porque nós já somos adotados por meio de Jesus Cristo como filhos legítimos de Deus agora. Mas somos pecadores de natureza. O que Jesus está chamando nós nesta manhã? Ao arrependimento. Vamos ver onde nós caímos? Estou falando começando por mim. Vamos examinar a nossa consciência. Vamos ver aonde a gente caiu.
vamos voltar lá, não para cair de novo, para reconhecer que nós pecamos, que nós erramos, e o Senhor Jesus agora está tirando nós e fazendo esse convite: siga-me. É Jesus que está te convidando: siga-me, siga Jesus. Vamos seguir Cristo, meus irmãos? Vamos seguir Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Vamos seguir Jesus Cristo, o único autor e consumador da fé, nosso mestre, nosso bom pastor, nosso sumo sacerdote, o pão da vida, a porta do céu, a esperança viva. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então por que preocupação, meu irmão, minha irmã? Por que preocupação? Jesus está conosco. Vamos segurar na mão de Cristo Jesus. Vamos deixar essa preocupação, porque Levi, se ele tivesse preocupação, ele também deixou naquela banca. Vamos deixar a preocupação, vamos deixar o medo, vamos deixar o orgulho, vamos deixar tudo aquilo que impede de seguirmos Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Meu Deus, meu Pai.